E quase sempre, quando você está só no ambiente, você tem uma certa dificuldade, é claro, varia de pessoa para pessoa. E tudo isso é preciso porque pode até virar doença. Mas com toda a sabedoria, não vamos achar que toda doença é diabólica. Hoje, né? As consequências nós arcamos, porque o pecado passou a todos os homens, mas mesmo assim é preciso ter um cuidado. Pecado é a causa das doenças, o pecado corrompeu toda a natureza humana. Com o tempo o homem passou a viver menos. Se você observar, 1930, outros viveram X, Noé viveu 500, mas aliás entrou na arca, e vai cair Metusalém, Metuselah foi o que mais viveu 965, se não me falha a memória. Depois alguém disse que era 120, depois 80, e quando chega 80 é canseira e fala. Na verdade, aqui para nós, hoje Deus não tem tanto interesse que você viva 200 anos. Ele tem uma outra vida sem fim lá em cima. Então, isso aqui é muito gratificante. O salmista mostra no Salmo 90, verso 10, a expectativa de vida mais curta, não é? Mas aguardamos a redenção plena do nosso corpo. Também, pela lógica, as doenças é para que se cumpra aquilo que o Senhor disse: o pó volte ao pó. Eu não sei qual seria a sensação de alguém ressuscitar e com pouco tempo morrer de novo, não é? E Lázaro foi ressuscitado, mas depois o Lázaro está vivo até hoje, filho da viúva de Naim. O Senhor Jesus fez esses milagres, mostrando o poder que ele tem sobre a morte, sobre as doenças. Tudo mais é por nossa conta. É nós que, às vezes, por fraqueza, por falta de leitura, inclusive João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí eu fiz uma pergunta no trabalho que fiz: e por que tem muitos crentes não libertam? Falta de educação cristã. E ali começa a abrir algumas brechas com o neopentecostalismo, porque a oração normal parece que já não resolve. Jesus chama uma pessoa, mas precisa de um caboclo forte para tirar alguma coisa que ficou dessas pessoas. Se Jesus disse que quem conhece a verdade fica liberto, então quem não está liberto é porque ainda não conheceu a verdade. Então, no livro de Isaías, ele faz essa declaração: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Só que tem muito a ver com a crucificação, aquelas dores. Imagina como estava o corpo de Jesus pendurado na cruz, depois de tanta sova, depois de bofetões, de empurrões, certamente chutes, cuspiram no rosto, porque a dor não é apenas a física, a dor moral. Imagina uma pessoa santa sendo chamada de profana, uma pessoa justa sendo chamada de injusta.
Imagina Jesus pensando como era lá em cima e como estava aqui embaixo. Houve um desfecho muito grande na hora que Jesus cedeu a vida para a morte. Quem a Bíblia deve lembrar que ele mesmo disse: a minha alma está profundamente triste. Ele disse assim: o príncipe deste mundo, e aí representado por Judas, ele disse: está vindo, e sentiu um peso. Mas ele disse assim: mas ele nada tem em mim. Em Jesus, o diabo não tinha nada, não influenciou em nada. O que aconteceu então? Porque Deus queria que fosse assim o processo da nossa salvação. O mesmo Isaías diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Agradou a quem? Deus. Na verdade, quem matou Jesus foi Deus. Foi Deus. Assim como ele, de modo simbólico, pediu a Abraão a imolação, a oferta do Isaac, Deus ofereceu o seu filho em sacrifício por nós. Se você conseguisse pensar o quanto Deus ficou triste com o pecado de Adão, e se não fosse a graça e a misericórdia, não tinha jeito para nós. Que decepção! No capítulo 2, o Senhor diz para Adão e Eva: dessa aqui não coma, porque no dia que comer, certamente morrereis. Logo no capítulo 3, o diabo vai lá: foi assim que Deus disse, já veio de cabeça para baixo. Aí você não morre não, certamente não morrereis. E é triste quando uma pessoa prefere ouvir a voz de Satanás. Talvez assim, o grosso Satanás ninguém quer. Não é? Quem quer saber de ouvir Satanás? Mas quantas vezes a gente ouve diretamente, através de alguma coisa, dos nossos pretextos, das nossas inclinações? Se não fosse assim, não tínhamos desviados. Cedeu ao quê? Ou a quem? Ao diabo. Ele achou que não valeu a pena estar com Jesus. E ali volta para o mundo, vai para o mundo, e alguma coisa foi o pretexto para que isso acontecesse. E a gente tem que ter um cuidado para não emprestar, para não liberar para Satanás nada. É por isso que a igreja tem sempre essa pregação também da santidade, porque a falta de santidade é emprestar o corpo para o diabo. E gosto muito de fazer essa referência, porque nós temos duas linhas de desobediência ao pecado. Uma é a voluntária e a outra é involuntária. Tem coisa que eu faço porque eu sou carnal. E aí eu uso, por exemplo, a ira. A Igreja Católica coloca até como um pecado capital. E geralmente a capital não é maior do que o município, né? E qual é o dia que você vai se irar? Quem é que sabe? Você sabe? Às vezes está aqui, chega em casa, fica criando, o vizinho tem gato, ladrão entra lá, mexe na panela, você chega em casa e já fica desviado. Mas o trem entrou aqui de novo. Você não sabe, não é dia? A gente sai no carro, daqui a pouco uma travessa, a gente quase bate. Mas você está sério, esse cara, essa cara. Você se ira. Mas eu não sei, você sabe quem vai se irar? Como tem outros que estão nessa linha, são chamados de
pecados particulares, íntimos. E aí nós, além de termos esse, que não é voluntário, aí vem os voluntários, aquele que a gente mesmo faz, marca. Aí eu marquei ali com a saloneira para passar a tesoura no meu cabelo. É voluntário. Você comprou, você marcou, você vai com os seus pés, não é? Então esse é o voluntário, você vai porque quer, você quer ir. Ainda não, eu não sei, eu vou dizer, é algo que eu não sei. Amanhã, 10 horas, eu vou mirar de quê? Por quê? Você não sabe. Então essas já são difíceis de superar. E ainda eu ajudo as outras, eu pergunto o que é que sobra mesmo para Deus. Porque tem aqueles que ficam no farmal, mas assim, não é possível, não é? Quando é roupa sem manga, mas não é possível que eu não tenho uma manga que Deus vai me levar para os infernos. Sei não. E pode ser. Por quê? Porque não é só uma coisa que eu faço, nem você faz. E o grande problema são o ajuntamento das pequenas coisas. Porque é de grão em grão que a galinha enche o pau. Talvez ele pecadinho, você daqui a pouco está um pecadão. A gente tem que ter cuidado com esses também. Para não ajudar, porque depois que ajuda, vira um problemão. Vira um escárnio. Vira o escândalo. E faz com que muitas pessoas nos ignorem. Então quem fez Jesus morrer? Quando você lê em Isaías, dizendo, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Então foi a maneira que Deus achou de pagar ou de cobrar em alguém. E aí também está uma virtude muito interessante, é que você não paga o que você é. Por mais que você não se diz, arraste a barriga no chão, por mais que você suba morro, descravelando o joelho, você não paga a sua vida espiritual. Você vale menos do que sua desobediência. Então precisava de alguém melhor do que eu. Por isso que o escritor aos Hebreus diz, e vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e melhor sacrifício, ofereceu uma vez por todos. Então, aqueles outros sangue não resolveu o problema. Precisou um sangue, como diz na Bíblia, um cordeiro imaculado. E olha que, mesmo figuradamente, o cordeiro do sacrifício não podia ser cego, humano, não podia ser velho, era cordeiro de humano. Deus estabelece. Tem gente também que mas que não precisa formalidade, não sei o quê. Desde o princípio, Deus exigiu uma formalidade. Se você ler que em uma determinada hora Deus passava no jardim para falar com Adão, isso é formalidade. Todo dia 10 horas, não importa. O que é isso? Formalidade. Agora, se um dia for 10, outro for 8, outro for 11, outro for 1, então não tem formalidade. Mas se tinha a hora certa, isso é formalidade. O sacrifício, a dedicação que se fazia também, tinha formalidade. O sacerdote tinha que botar a mão na cabeça do bezerro, da bezerra, do bode, do cordeiro. Tinha que pegar cinza, esparcir. Por isso que inventaram a quarta-feira de cinza. Tinha uma série de coisas. O dedo, o polegar. Aí o sacerdote não podia ser baixotinho, não podia ser cego de um olho. Era uma exigência. Por quê? Isso já nos
inspira para hoje. Hoje já não é mais físico. Eu conheço pastor que é anão, né? Aí hoje já não tem problema. Só tem que abaixar o altar. Se ficar o altar desse tamanho, ele vai falar aqui por baixo, né? Mas já não fica incompatível com o ministério. Mas naquela época, tamanho. Então isso tudo nos orienta ou demonstra como Deus é organizado. Então, essas doenças que hoje conhecemos, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa. Também, quando vai se inaugurar uma coisa, geralmente a cerimônia é diferente. Deus fez isso para atrair o maior número de pessoas para implantar o seu reino. Então que a mensagem de Jesus era essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João disse: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Como foi João? João, um homem diferente. Olha como Deus faz as coisas. João saiu do convívio comum, foi para o deserto da Judéia, lá comia gafanhoto, bebia mel silvestre, não é? E apareceu batizando lá. Aquilo também deu uma provocação. Só que os inescrupulosos diziam que João tinha demônio. Não vai faltar crítica ou mal entendidos. Chamaram João de endemoniado. Ficar lá no mar com aquela roupa de pelo de camelo, um cinto amarrado na cintura, parecendo esses padres são franciscanos que faz voto de pobreza. Mas era uma maneira que Deus achou para atrair, porque ficou uma média de 400 anos entre o Velho Testamento e o Novo, e aí o Senhor veio de uma maneira que atraísse uma boa quantidade de pessoas. Aí vem Jesus, que agora come com os pecadores, e disseram que era comilão, beberrão e amigo de publicanos. Ora, a promessa bíblica está em Isaías 53. A obra de Cristo no Calvário foi operada de maneira completa, perfeita, plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe a promessa da cura divina. Então, as origens teve a sua origem na queda. Tanta coisa depois da queda aconteceu. Jesus Cristo cura sim. Nós temos também a fraqueza, como temos recursos, isso também desviou, esfriou a fé. E uma curiosidade que eu sempre tive quando lia, nunca mais eu li uma revista da Seara, os crentes aqui mais antigos já devem ter lido muito a Seara, Mensageiro da Paz, e numa folha lá os testemunhos. Mas o que mais me chamava a atenção é que as pessoas confessavam, dizia assim: depois de ter procurado vários médicos, não obtendo resultado, resolvi crer em Jesus. Era assim. E assim nós hoje, porque a gente está cercado também de pessoas. A mulher adoece, mas vamos no hospital. Não, você não, vamos. Aí a mulher termina ali. Por quê? Se ela não for, alguém já pode até dizer que o marido também não quer levar, não quer cuidar. E a gente, querendo ou não, deve satisfação às pessoas hoje. E com isso também mexeu com a fé.
Quase todo culto nosso, Jesus curava. E não era chamando lá na frente, não. Era lá mesmo. Porque as pessoas já estavam tão ligadas nisso, que não precisava nenhum apelo, convite. A pessoa já vinha como quem vai para o hospital. Eu estou doente, mas vou voltar curado, e voltava mesmo. Então muita coisa hoje é porque a gente também, como tem recurso, e o recurso não quer dizer dinheiro, mas tem o ambulatório, o posto de saúde, e a gente termina, olha, fulano, me leva para o hospital, eu não estou bem não. Quando não tinha, terminava a crer. Mas a gente não pode crer ou não? E por que tem gente que não pode crer? Veja como tem embaraço. Alguém, Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Se tu podes. Porque tem hora que a gente parece que não pode crer, não está conseguindo crer. Está tão envolto em tanta coisa que não crê. Outros também vai criando algumas coisas que estragam certas reações dos crentes, também atrapalham. E de vez em quando eu falo isso aqui. Se alguém chegar, orar, sem botar a mão numa pessoa, essa oração é inútil. Entendeu? Então o problema também está nessa mania. E Deus não faz o que eu quero, como eu quero, porque aí passa muito dos limites. Você acha que Jesus criava uma agenda? Hoje eu vou ressuscitar, hoje eu vou curar, hoje eu vou expulsar demônio, hoje não. Ele foi a um convite de Jairo. Quanta coisa aconteceu antes de chegar em Jairo? Muita coisa. Ele ia lá para Jairo. Aí de repente já veio uma mulher que é bonita, porque a fé também faz caminho, o caminho da fé. Por isso não se pode criar certos mitos. Até certo ponto, o estímulo é válido para nós, porque tem pessoas que é de pouco ânimo, tem que ajudar essas pessoas, mas também tem que ter cuidado para ele não ficar, tipo assim, viciado. Hoje os médicos têm cuidado, não tem para a pessoa não ficar, não é viciado, não, eles usam, né? Mas para pessoas não, só uso tomar remédio. Aí eu tenho que tomar um remédio porque minha vida está preguiçosa. Eu quero comer gordura e minha vida. Aí ele toma logo um São Rizal, depois enche a pança de carne de jabá com gordura e sal.